Fala galera do Geo Prepara, tudo bem? Professor Thiago aqui, muito bom vê-los. Muito obrigado pelas geo curtidas, pelos geo compartilhamentos que vocês vêm dando pra gente. Olha, só tenho a agradecer para vocês. Vamos para mais uma aulinha de hoje? Hoje falaremos sobre massagear no Brasil. Tudo bem? Antes da gente começar, não esquece de ir lá, se inscreve no nosso canal, Geo Prepara no YouTube, aperta o sinalzinho, toda vez que tiver vídeo novo você vai estar recebendo. Vamos começar nossa aula, pessoal? Então, meus amigos, um tema bastante recorrente, tanto nos vestibulares e principalmente nas provas militares, é quando nós tocamos no assunto referente a massagear no Brasil. O que são massagear? Massagear são bolsões de ar suspensos na atmosfera e que vão sempre trazer a característica da área de formação e da região climática onde ela se originou. As massas de ar que atuam no território brasileiro, elas podem ser massas equatoriais, ou seja, formadas próximas à linha do Equador, massas tropicais, formadas próximas ao Trópico de Capricórnio, e a massa polar, que chega sempre pelo sul do Brasil, mas o seu centro de origem fica na região do extremo sul do planeta. Então fiquem atentos que as massas de ar sempre irão trazer características da sua área de formação, dessa sua região climática, ou se a massa também vai ser formada ou na área continental ou na área oceânica. Normalmente, a formação continental é uma formação mais seca. Normalmente, uma formação atlântica bem mais úmida, carrega a evapotranspiração, a evaporação da região oceânica. Só tem uma exceção. Das massas continentais que atuam no território brasileiro, aquela que é originária no norte do Brasil, no centro da Amazônia brasileira, que é a MEC, massa equatorial continental, ela é continental, porém bastante úmida. E, no entanto, a mais úmida do Brasil. Ela é a grande responsável por espalhar umidade por todo o nosso território. Tudo bem? Fiquem atentos aos movimentos que elas realizam. A gente vai colocar um mapinha aqui do lado para que vocês possam ver exatamente como elas ocorrem. Primeiramente, vamos ver o movimento dessas massas durante o verão. Acho que é melhor a gente começar pelo verão. Daqui a pouco a gente faz a troca da imagem, colocamos o mapinha das ações de inverno. Vejam só, durante o verão, você tem o centro de origem da MEC na região norte do Brasil, próximo à região equatorial, próximo a uma área de zona de convergência intertropical, onde há o encontro dos ventos alísios nessa região norte do Brasil. Essa MEC, ela tem formação bastante úmida, por quê? Justamente pela sua baixa latitude e pela evapotranspiração presente na floresta amazônica. São dois itens muito importantes na formação da umidade dessa área. Tudo bem? A MEC, durante o verão, ela consegue se espalhar por grande parte do território brasileiro. Tá? Ela, por exemplo, é responsável pelo aumento das chuvas de verão no centro-oeste, parte do sudeste, parte do nordeste brasileiro, quando ela consegue atingir. Tá bom? Agora, a maior parte do território brasileiro, durante o verão, terá, não se esqueça disso, hein, aluno, a influência da MEC no seu território. A MTA já atua mais por aqui na região do sudeste, do sul e do litoral do nordeste brasileiro. Ela tem seu centro de origem na região do Oceano Atlântico, é uma massa de ar quente, é uma massa de ar úmida e ela, pessoal, ela é responsável por trazer chuvas frontais para a região do litoral brasileiro. Ela traz chuvas convectivas, trazendo umidade do mar e, claro, aumentando a pluviosidade no litoral. Lembre-se que a chuva frontal ela é mais comum durante o inverno, quando você tem um contato da massa de ar quente com a massa de ar frio, ou seja, frente fria com frente quente, quando se chocam, podem originar essa chuva frontal. A chuva convectiva ela é típica do verão, ou seja, durante o verão o ar quente sobe, condensa e precipita muito rapidamente, são as típicas chuvas de verão, as chuvas convectivas. E também essa MTA, ela é responsável pelas chuvas orográficas, beleza? Orográficas são as chuvas que ocorrem no relevo, formando área de barlavento, que é a área da encosta bem mais úmida. Então, a massa de ar vem em direção ao território brasileiro,
ela no litoral do Sudeste atinge o Planalto Atlântico brasileiro e ela vai também originar chuvas orográficas aqui no litoral oriental do Nordeste brasileiro, podendo chegar até a região do Planalto da Borborema. Essas barreiras orográficas, o relevo apresentado nessa faixa próxima ao litoral, são grandes responsáveis pela formação dessas chuvas orográficas. Então, recapitulando, falamos da MEC, principal massa de ar do território brasileiro, principal massa de ar que está atuando e sim, durante o verão se expande pelo território. A MTA, que é formada aqui na faixa do litoral e atua no litoral sudeste, sul e nordeste brasileiro, mas durante o verão a área de maior atuação é no sudeste e no sul. Ela vai atuar mais no nordeste, essa MTA, durante o inverno, na ocorrência das chuvas frontais naquela região. Fica atento a isso, tá bom, gente? A MTC está mais aqui na região próxima ao oeste da região sul do Brasil. A área de formação dela, o centro de formação, fica na planície do Chaco, que fica ali entre o Paraguai e a Bolívia, na divisa com o Brasil, na depressão do Chaco, corrigindo. Então essa região é uma área continental e sim, a MTC será a única massa de ar quente e seca atuante no território brasileiro. Ela vai atuar nessa faixa do litoral não, né? Do interior do território, tá? Ela vai lá para o oeste da região sul, ela vai pegar parte do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então ela é responsável principalmente durante algumas épocas do ano, tem ali um período de sazonalidade, pela redução da pluviosidade nessa faixa. Valeu? E temos a MEA. A MEA está aqui em cima, na região equatorial, tá bom? A MEA, Massa Equatorial Atlântica. Chuvas irregulares, ela não é tão forte no território brasileiro, mas sim, ela traz chuvas para o litoral do Nordeste, podendo chegar ao litoral norte do Brasil. Fato é que durante o verão, as massas mais importantes no Brasil, a gente chama atenção mais uma vez, MEC e MTA. Beleza, turma? Fica ligado num detalhe. Dica do Geoprepara, fica ligado. A MEC, ao se expandir pelo território brasileiro, ela pode chegar ao Sudeste. E muitas vezes ela cria um corredor bastante úmido, vindo do norte do Brasil e chegando ao Sudeste. Esse corredor se encontra juntamente ali com a MTA. Então você tem MTA, massa quente e úmida, e você tem a MEC, bastante quente e úmida. No momento em que se forma esse corredor extremamente úmido, vindo da Amazônia em direção ao Sudeste brasileiro, claro, aumentando as chuvas no Centro-Oeste, aumentando as chuvas em Minas, São Paulo, podendo chegar no Rio de Janeiro, temos a formação de um fenômeno que é comum na nossa região, chamado fenômeno ZACA, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. No momento em que você cria esse corredor extremamente úmido, desde a Amazônia até o Sudeste brasileiro. Beleza? Vamos trocar o mapa, vamos botar agora o mapa do movimento das massas de ar no inverno. Já já você já vai ver. Valeu? Me aguarda aí. Então, pessoal, já alteramos o nosso mapa. Agora você está conseguindo ver aqui o mapa do movimento das massas de ar durante o inverno. E quem chamou sua atenção? Tenho certeza que algumas chamaram a atenção. Vamos a elas. O movimento da MTA. Perceba que durante o inverno a MTA ela está mais atuante no litoral oriental do Nordeste brasileiro. Essa é uma ação típica da MTA durante o inverno, sim. A MEC chama muita atenção porque a MEC ela está atuante somente na Amazônia brasileira. A MEC está especificamente no norte. A MEC já não está como no verão, atuando em todo o nosso território. Então a MEC ela é responsável pelas chuvas ao longo do ano, agora na região norte, nesse período do inverno. Chamou atenção também a MEC. A MEA está atuante ainda um pouco menos no litoral nordeste e litoral norte do Brasil, tá bom? A MTC tem lá o seu centro de origem na depressão do Chaco, mas ela continua atuante naquela região de maneira não tão intensa. Tenho certeza que você viu a outra. A MPA, a Massa Polar Atlântica. Essa sim, essa você tem que ficar atento porque durante o inverno, principalmente o período outono, inverno, onde nós começamos ali a partir do mês de março, no início do outono,
as frentes frias chegam com mais constância ao nosso território. Claro, oriundas da ação da massa polar. A entrada da frente fria no território brasileiro vai mudar, sim, bastante o nosso tempo, tá? O tempo atmosférico, e isso atua diretamente na formação dos climas do nosso território. Veja o seguinte, a MPA, ao entrar no território brasileiro, ela sempre tem o ar mais frio, ela traz chuvas, que é uma massa de ar, mesmo sendo fria, ela é úmida, tá bom? Então aumenta, por exemplo, a formação das chuvas frontais na região sul do Brasil. Essas chuvas frontais também podem ocorrer na região sudeste brasileira e, principalmente, é muito comum o aumento das chuvas no litoral do Nordeste durante o inverno. Presta atenção nisso, hein? Isso já foi questão de SpaceX. O aumento das chuvas no litoral nordestino não é durante o verão, é durante o inverno, com a maior formação das chuvas frontais. Beleza? Fique esperto com isso. Então você tem essa ação constante da massa de ar frio atuante nessa área e, algumas vezes do ano, ela também atua com muita intensidade, passando do sul, atravessando o centro-oeste, chegando até o norte do Brasil. Ela chega até o sul da Amazônia, chega a Rondônia, chega ao Acre. Esse movimento que a massa polar realiza, fazendo com que haja queda abrupta de temperatura no centro-oeste e no norte do território brasileiro, chamaremos o fenômeno de friagem. Pegaram? Questão da prova da ESA do ano passado. Então você, por favor, não demore nisso, hein? Caso seja cobrado no seu concurso, quando falamos da ação da massa polar, que ela atravessa a região central do território brasileiro e chega até a Amazônia, estamos falando de um fenômeno que é comum no território brasileiro, que é o fenômeno da friagem. Tudo bem? Pode acelerar a formação de chuvas frontais, tá? A massa polar, ela aumenta essa umidade sempre que ela consegue penetrar no território brasileiro, tá bom? E, claro, chama mais atenção pelas quedas bruscas de temperatura. A queda brusca de temperatura, ela vai ter efeitos econômicos na região centro-oeste, região norte, principalmente na área do gado, né? Você acaba ali diminuindo a qualidade do pasto com a ação da frente fria atuante, que não é tão comum nessa região. Beleza, turma? Fiquem atentos aos movimentos que essas massas realizam. Olha, espero ter ajudado. Muito obrigado. Não esquece de dar aquela nossa gel-curtida. Deixa o sininho lá, marcadinho no YouTube. Dá aquela força e espero mais uma vez ter ajudado. Grande abraço para vocês. A gente se vê.